Por exemplo, hoje eu tenho um contrato, a empresa fala assim, eu não vou renovar o contrato com você até o último dia, eu honro o que eu tenho que fazer. Entrego o que eu tenho que entregar. Muitas pessoas, na verdade, têm essa notícia e vai se romper o contrato e relaxa. Então, assim, sempre que for fazer algo, dê o melhor de si. Renatão, eu costumo sempre começar perguntando, porque geralmente quando a gente vai falar sobre a nossa vida, o Botocuda ele sempre pergunta assim, né? Você é daqui? Você é de onde? Eu não sou daqui, sou nascido em Pinheiros, São Paulo. Nascido em Pinheiros, São Paulo, mas criado em Osasco. Eu tenho o privilégio de falar para todos e no lugar onde eu fui, onde eu cresci, né? Feria onde tinha drogados, tráfico. Quem conhece o Roxirali em Osasco. Então, assim, tinha tudo para dar errado, tudo. Porque eu nasci em São Paulo, meus pais mudaram para Osasco e eu fui criado lá, né? Onde eu estudei, cresci, fiz as amizades e, graças a Deus, boas amizades num ambiente onde tinha de tudo. Tive oportunidades na vida e aproveitei todas. É isso que eu falo. As oportunidades que a gente tem na vida, ou a gente pega, ou ela passa e a gente não consegue mais alcançar ela. E a minha primeira formação, inclusive, de curso superior, eu sou bacharelado em ciências militares. Eu vim apesar de morar em periferia, meu pai pôde pagar a escola particular para mim. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade no Banco Mercantil do estado de São Paulo. Então eu entrei como office boy. Era o primeiro emprego daquela época que todos conseguiam. Emprego a gente tinha que levar correspondência, entregar documento e até nos outros bancos, na verdade, entregar compensação. Tanto é que o cartão de crédito era aquele carbono, né, com aquela folhinha e o carbono para poder compensar. Não existia uma coisa online para fazer isso daí. Trabalhei um ano como office boy, depois fui para auxiliar de escritório e tive a oportunidade de começar no ramo de informática. Onde eu comecei a trabalhar no escritório, eram, se eu não me engano, 470 pessoas que trabalhavam no banco. Era um prédio na Faria Lima, tinha a pessoa da compensação, tinha a pessoa do banco, lá era a central do banco. E esse banco, ele entrou em falência. Dessas 470 pessoas, sobraram 3 pessoas, na verdade, que ficaram só para manter o administrativo. Eu estava no meio. Acho que foram 40 dias, mais ou menos, que eles mandavam as pessoas embora e dispensavam as pessoas e eu falava, amanhã vai ser eu, e nunca chegava esse dia. E eu pensando, já estava preparado, mas eu sempre chegava no horário certo, saía no horário certo, fazia todas as minhas funções certinho, enquanto as outras pessoas, na verdade, já estavam sabendo que ia ser mandado embora, apertava o botão, né? E aí chegava 9, 10 horas, chegava atrasado, e essas pessoas foram as próximas a ir embora. E eu continuei fazendo a minha função, chegando no horário certinho. Eu terminei, na verdade, porque eu quis sair, porque o escritório continuou. Virou massa falida, porém, o escritório continuou, porque tinha muita documentação, essas coisas, e eu saí por conta própria mesmo. Eu tive a oportunidade de me alistei, servi, fui recruta, fui soldado, passei a cabo, e aí teve uma das formaturas que tinha no Exército, uma pessoa chegou lá e falou assim, ó, vocês têm 2 oportunidades, fazer a escola de sargento, para vocês ser de carreira, ou vocês fazerem a escola de oficial, que é a mais difícil. Quase ninguém passa. Ele falou assim, para todos. Todo mundo falou assim, então vou fazer a de sargento. Eu falei, não, eu vou fazer a de oficial. E eu falei assim, bem, o que eu tenho que fazer? Ele falou assim, ó, o edital sai na Folha de São Paulo, né? Acho que é o caderno Folha 9, se eu não me engano, que saiu o edital de concurso. Naquela época não tinha publicação, não tinha internet. Você fazia inscrição e você esperava o telegrama chegar na sua casa de convocação. Todo mundo me falava, ó, é possível você passar de primeira. Você não vai conseguir. Ó, melhor você desistir e fazer outra coisa. E eu falei, não, imagina, de jeito maneira. E aí eu tinha pouco tempo para estudar. Só que as matérias eram matérias complexas e eu tinha dificuldade em algumas matérias. Por exemplo, eu era muito bom em matemática e eu era ruim em história e geografia. E aí eu tinha que estudar história e geografia. Onde eu ia? Eu esperava a biblioteca municipal abrir, entrava, me afundava nos livros, aí na hora que ela tava fechando, a mulher falou assim, ó, você não vai embora? Eu ia embora. Aí eu falei assim, não vou ter tempo. Então, eu levava o livro, engolia aquele livro, para mim poder absorver o máximo possível, entregava para me pegar outro já. E assim foi. Participando do concurso, foram 4.000 pessoas que chegaram a nota básica para passar e só 410 passaram para a segunda fase. Aí tem psicológico, tem teste físico. Teste físico era tranquilo, que naquela época lá eu era corria 8 km todo dia, fazia todas as flexões, barra, e aí eu passei.
Passei e fui. Escolhi a arma de artilharia, fui para um quartel de artilharia. Mas nesse meio tempo eu fiz vários estágios, né? Não vou me alongar aqui, foram vários estágios que para a carreira militar ela pontua muito. Num certo período da carreira, eu já estava como tenente, eu fui convocado para ir na missão de paz da ONU no Haiti. Só que tinha acabado de acontecer um terremoto lá e estava com surto de cólera aquele ano. Um monte de gente morrendo com cólera. Não tinha abastecimento de água para terremoto, não tinha energia elétrica e eu ia ter que ficar 6 meses lá. Anteriormente eu já tinha participado de algumas operações, por exemplo, no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, Paraupebas, no Pará, Batalha dos Carajás, onde foi a polícia militar e a polícia civil foi destituída do cargo e o exército e a polícia federal tomou conta. Ficamos 3 meses lá. E aí foi o start para mim ser convocado para mim com o Haiti. E aí eu coloquei na balança, na ponta do lápis, já estava, na verdade, fazendo já a segunda graduação, que é Tecnologia da Informação. E aí eu coloquei na ponta do lápis o que eu queria para mim, se eu queria continuar ou sair. Aí tive alguns insights nesse tempo aí que eu tava e resolvi sair. Conversei com meu pai, conversei com a minha mãe, eles me aceitavam, queriam que eu continuasse, mas aí eu falei assim, não, eu quero sair porque eu não quero ir pra lá. Parece que é uma coisa de Deus, né? Porque tinha 2 oficiais pra ir. O oficial que foi no meu lugar e voltou aposentado. Um estilhaço na cabeça, consegue. A maioria das pessoas voltaram doente, 12, 13, 14 quilos, perderam mesmo, não falta de comida não, é desidratação por causa de infecção. Gastrointestinal, né, por causa da água, essas coisas, não era só cólera, era outras coisas que estavam também e ali você não conseguia se alimentar. E alguns voltaram aposentados, lógico. Tinha o salário da ONU, que era em dólar, e o salário do Brasil. Mas não era isso que eu queria pra minha vida, né? Eu queria continuar a trabalhar e fazer as coisas que eu gostava. Foi aí que eu tive a oportunidade de vir para Botucatu. Minha irmã abriu uma empresa de tecnologia, aí eu vim para ajudar ela, deu um ano, ela fechou a empresa e aí eu comecei a trabalhar em casa, na verdade. A Home Tech começou no fundo de casa. É daí que chama home? Exatamente. Exatamente. Pegou, né? Eu comecei a trabalhar em casa com as pessoas que trabalhavam na empresa da minha irmã. Estava todo mundo desempregado. Falei assim, vamos. E eu nunca fui de ficar na zona de conforto. Aquela época, quem chegava de fora para Botucatu para trabalhar, alguns vão entender como eu falar, era muito complicado. As portas eram fechadas. Se você falasse que veio de São Paulo para conseguir alguma coisa, a pessoa fala assim, infelizmente eu não consigo te ajudar. Então, eu tive muita dificuldade em prospectar. E eu comecei a pegar cliente de fora e mostrar meu serviço aqui em Botucatu. Aí eu comecei a pegar cliente de fora. E aí eu comecei a ter o que mostrar de serviço. E aí eu comecei a pegar comecei a pegar 2. E o poder da indicação, né? Porque quando você pega um cliente, você atende ele bem, ele te indica outro. Foi assim que aconteceu e aí começou a crescer. Acho que deu uns 3 anos mais ou menos eu já peguei um ponto na rua Puruzu. A loja era pequena, depois fui para o ponto que eu estava, só que era só o piso superior. Há 2 anos e meio eu peguei o prédio inteiro, ficou andar de cima e peguei mais um complexo que vamos fazer 23 anos e essa é a trajetória. Como é que... Agora eu vou explorar em cima do que você falou. Quando você trabalha lá como office boy, que você até falou era a melhor profissão que tinha. Mas quem foi office boy, eu não consigo encontrar uma pessoa que foi office boy lá atrás, que hoje não é ou um excelente profissional dentro de uma empresa, ou não é o dono de uma empresa. Porque era uma função que a gente era colocado para ralar, né? Então a gente andava a pé, andava de ônibus. Eu também fui office boy, né? E o que é essa fase que você trabalhou no banco lá, que você viu um monte de gente sendo demitida, você ficando... O que essa fase ensinou que você hoje, quando você está com a sua empresa, com a sua equipe, você se lembra dela? São várias, tá, Pedro? São várias. A dificuldade que eu morava em Osasco e trabalhava em Pinheiros. Então, assim, era um ônibus intermunicipal e eu entrava às 8 horas. E muita gente reclama que tem que sair de casa bem horas mais cedo para chegar no trabalho na hora. Eu tinha que sair 6 horas de casa. E eu nunca reclamava por isso. Eu saía 2 horas antes do horário de eu entrar, porque o ônibus demorava 1 hora e 15 minutos, que ele pegava trânsito na Marginal. Se eu não saísse esse horário, eu ia chegar atrasado. E a minha preocupação sempre era cumprir com as minhas obrigações. Sempre. Por exemplo, hoje eu tenho um contrato, a empresa fala assim, eu não vou renovar o contrato com você, até o último dia eu honro o que eu tenho que fazer. Entrego o que eu tenho que entregar. Muitas pessoas, na verdade, têm essa notícia e vai se romper o contrato e relaxa. Então, assim... Sempre que for fazer algo, dê o melhor de si. Eu tinha essa preocupação de não chegar atrasado. É uma coisa, até alguns vão falar assim, hoje é tosca. Chega 15 minutos atrasado, isso aí não vai fazer diferença. Para mim, não. Se eu tinha que chegar 8 horas, era 8 horas. Se eu tinha que cumprir aquilo, aquela carga horária eu tinha. E uma coisa, na verdade, que eu fiquei sabendo depois que eu saí da empresa, e o meu chefe, ele falou assim, eu só falei para manter
você na empresa, porque a todo momento a gente estava olhando para você. Aí eu perguntei, por quê? Ele falou assim, vou te contar uma história. Todos os office boys, eles pegavam 3, 4 ônibus para chegar no local. Você calculava para você gastar menos, você pegava um ônibus, andava um pouco a pé, e você é o cara que mais economizava a grana. E a grana não era nem sua. E você, a grana não era nem sua. Por que você fazia isso? Ele falou assim, porque eu tenho o hábito de economizar. Se eu posso fazer um caminho para gastar menos, não é meu dinheiro, mas é um dinheiro. E a questão, na verdade, da prontidão. Tudo que foi dado para você. Você quer ir para o auxiliar do escritório? Quero. Você aceita esse desafio? Naquela época teve uma abertura para fazer curso de DOS, DBase e Lotus 1, 2, 3. Muitos de vocês não vão saber. Quem sabe o que eu estou falando vai entender. O Windows era 3.11, né? Não. Era o DOS 3.22. Depois que veio o Windows 3.11. Era tudo em linha de comando. Eu não lembro o nome da escola, mas falou assim, vamos abrir um curso para vocês fazerem isso aqui, porque a gente vai trabalhar planilhado agora. Quem quer? Eu. Quem fez? Só eu. As outras pessoas, para mim não dá o horário, não tá dando. Então, o que acontece? Eu falo muito lá na Hometech para os colaboradores, a gente tem reuniões semanais, todo sábado, é reunião fora do expediente, antes de começar o expediente, e eu falo para os colaboradores, eu falo assim, a oportunidade é dada. Quem pega são vocês. Quando a gente tem alguma oportunidade e a gente não pega essa oportunidade, não adianta reclamar. Que eu não tenho sorte. O fulano faz, eu não faço. A oportunidade é dada. Quem faz é a pessoa. E aí eu recebi esse feedback. Por que eu fiquei até todo mundo sair e poderia ter ficado? Prontidão e economia. Exatamente. Que para muita gente pode ser babaquice, mas que tem muito dono de empresa que olha esses detalhes sim. E o que acontecia? Por exemplo, eu fazia todo o percurso, por exemplo, rápido, e chegava na empresa primeiro que todos os outros office boys. Na época, acho que eram 7 ou 8. Um 7 ou 8 office boy que tinha. Por quê? Eles faziam o que tinha que fazer e terminavam e ir pro fliperama. Até dar o horário do almoço. Eu não. Eu voltava pra empresa, já terminei o que eu tinha que fazer. Tem mais alguma coisa que eu possa ajudar? Sim, é real isso que eu tô falando pra você. É exatamente isso. Terminava o serviço que tinha que fazer, fui fliperama até dar o horário do almoço, dava o horário de almoço. E aí eu era mal visto pelo grupo de office boy, por quê? Você não tá fazendo, não, você não tá fazendo a lição de casa, você tem que ir pro fliperama também. Você vai ficar mostrando serviço, vocês vão dar mais serviço pra gente. Não, fiz a minha parte. E eu sempre falo para todos os colaboradores, tem que fazer, cada um fazendo a sua parte. A empresa cresce e, com certeza, todos que estão dentro dela também. Essa é a minha dica de ouro, para que sempre a gente faça o nosso melhor e sempre haja com honestidade, com clareza, com ética. E na Hometech, hoje, quais são os principais trabalhos que vocês fazem? Hoje a gente é setorizado. Cada setor tem um responsável pelo serviço. Igual você comentou, eu saí do operacional, mas o empreendedor, ele nunca sai do operacional. A gente delega algumas funções para não ficar sobrecarregado. Por exemplo, temos o setor financeiro administrativo, quem é responsável é a Érica. Temos o setor de marketing e RH. Tem empresas que fazem o serviço de contabilidade, tem empresa que trabalha com tráfego pago, mas não é eu que coordeno isso, é o Yuli, por exemplo. Ele é o responsável em conversar com essas pessoas que são prestadores de serviço para a Hometech, tanto na parte de RH quanto na parte de marketing, e aí ele já acaba pegando a expertise para poder fazer os conteúdos que eles fazem. Temos o setor de computadores, diagnóstico, inclusive montagem da parte gamer, que é o Gabriel Henrique, que é o responsável. O Khaled trabalha no setor. Temos o setor de eletrônica, onde a gente faz recuperação de placa, conserto de console, que é o Arian, que é responsável por esse setor. Temos o setor de impressoras, que é o Aruac, e temos o setor comercial. Hoje, o setor comercial, eu estou mentorando o setor comercial, porque a gente está em fase de treinamento para processos e condutas. Então, quem está comigo no setor comercial é o Gabriel Martins, mas o setor comercial é esse. E a gente está em fase de mudanças de novo. Por quê? Eu fiz um planejamento de 3 meses, algumas coisas deram muito certo, e as coisas que deram errada, a gente reformula. Conversei contigo, acho que semana passada, sobre a gente não ter um processo engessado. A gente não consegue desenhar um caderno e falar aqui está a receita, vocês têm que fazer isso. Não consegue. Todo mês ou toda semana a gente tem que estar mudando isso daí. Então a gente não pode formular um processo e falar, daqui para frente vai ser só isso. Porque muda. Então a gente não tem como acompanhar 100%
diariamente, mas a gente tem que ter um... Ser flexível. Exatamente. A gente estava falando a semana passada, até pegando o gancho, que é legal aqui esse conteúdo para vocês. E eu gosto, uma coisa muito legal que o Renato falou cara, não dá para ficar muito fixo fazendo uma coisa assim muito tempo, porque muda muito. Troca um funcionário, troca tudo, né? Mudou um funcionário na equipe, muda toda a estratégia, né? E isso é importante também, porque eu percebo que muito empresário hoje, ele tá louco para achar uma fórmula de pão para ele aplicar e ele fala, tô tranquilo, mas não funciona mais isso hoje, né? Tanto é que a liderança hoje, tem vários tipos de líder, né? Mas a liderança hoje que mais funciona é a liderança que ela é mutante, né? Que o cara, quando precisa ser coercitivo, ele quando precisa ser aquele cara mais democrático, ele então ele é bem flexível, né? Porque hoje, tudo que você for fazer muito fixo, não vai funcionar. Não vai funcionar mesmo. E vocês conseguem fazer isso muito bem, né? E aí a minha pergunta agora que vem para você é a seguinte. Todo período seu de home tech, você deve ter tido vários desafios. E aqui tem muita gente que tem muito desafio. Qual foi o maior que você enfrentou e qual foi a melhor estratégia que você usou? Nossa, tem vários. Assim, daria para fazer um empilhamento aqui e falar pelo menos uns 10 para você. Porque, assim, é bastante tempo de trajetória, passamos por muitos desafios, mas empreendedor, né, termina com dor. Eu sempre falo isso aí. Não é fácil ser empreendedor. Não é fácil, na verdade, você falar assim, vou separar o que é da empresa, quando eu chegar em casa, eu quero desligar. Você vai colocar a cabeça no travesseiro e você vai pensar nas contas que você tem que pagar no outro dia. Eu vou falar pra você que precisa de terapia pra algumas coisas. E sozinho você não consegue, não. Você fez terapia? Sim, fiz. Você recomenda? Recomendo. Eu vou fala pros empresários aqui, eles falam que é frescura. Dá 3 tapas na cara que passa. Posso contar uma história rapidinho? Não tem problema falar isso, não. Na pandemia, a minha empresa, ela teve um ápice de serviço. Todo mundo queria trabalhar home office, todo mundo tirou aquele computador que estava dentro do armário, que não funcionava, e quis consertar. Só que não é para consertar, é para ontem. Eu sou advogado, eu não vou poder trabalhar no escritório, eu tenho que trabalhar em casa, não tenho computador, eu vou pegar esse aqui para arrumar, porque para amanhã senão eu não vou conseguir fazer meus processos. E a gente pegou aquele computador e começou a trabalhar. Mas é igual aquela locomotiva, né? Se você coloca carvão lá nela lá e você trabalha 100% o tempo todo, você não consegue ir muito longe. É o que aconteceu comigo. E o engraçado, Pedro, bate no peito pra mim, tá tudo bom. Nossa, sou forte, não tá acontecendo nada. Aí numa situação dessa daí, pra mim, tava tudo em ordem, tudo certinho. Fiz uma viagem pra Santa Bárbara do Oeste, essa estrada que vai pra Piracicaba, uma estrada ruim pra caramba. Na volta, comecei a ter falta de ar. Tava na pandemia, falei, putz, tô com Covid. Pensando na cabeça que eu ia trabalhar um monte de coisa. Fecha os vidros, liga o ar-condicionado, falta ar. Coloca no talo lá o ar-condicionado e nada, e abre os vidros. Aí começa a abrir o vidro, não, tá faltando ar dentro do carro. Isso à noite, pegando a estrada pra voltar pra Botucatu. E eu começo a sentir a minha perna esquerda adormecer. Aí eu começo a sentir meu braço esquerdo adormecer. Tô infartando. Na hora a gente coloca na cabeça, eu vou morrer. Meu filho começou a perceber, tava no banco de trás, minha esposa no banco da frente. Pai, o que tá acontecendo? Falei, nada não, vai passar, vai embora, toca a marcha, eu sou forte. Cara, eu sou um cara que é difícil, na verdade, cair. Aquele dia eu parei o carro no estacionamento, não sei, no estacionamento não, um acostamento, não sei como parei, passando mal, deitei no meio fio, parei o carro onde tava lá, parei o carro na pista, deitei no meio fio e fiquei deitado passando mal. Meu filho levou com meu cunhado, meu cara não, segurei, então pegar no carro aqui, então ia aí buscar. E pegou meu sobrinho e passando mal, Pedro, passando mal, dor no peito, não era nada. Eu entrei no carro dele e meu sobrinho pegou meu carro para começou a aliviar. E eu fui ver o que era. Fiz exame no coração, fiz exame de sangue, nada. Tudo certo. Síndrome do pânico, não é crise, síndrome do pânico. E pra mim, até então, antes disso daí, eu pensava erradamente, depois eu assumi isso daí, que pra mim, síndrome do pânico, essas coisas era coisa, sabe, frescura. Gente mole. Não, isso é frescura. E aí a gente passa e sente na pele e vê que não é. Por isso que às vezes eu sinto que eu posso conversar com a minha do conselho, assim, tá acelerado, desacelera um pouco aí pra você não estourar. E aconteceu comigo, eu dou esse depoimento, porque pra mim foi bom, terapia. E assim, para quem estiver passando por algo parecido, empresa, essas coisas, a gente reconstrói. Agora, se a gente não cuidar da nossa saúde, eu passei por outras experiências na mente, quase mortes. 2016, eu tive chikungunya. E até então, aquela época lá, teve 3, 4 casos aqui em Botucatu, no caso foi eu. Peguei, e até então, quando você faz teste de dengue, não pega, não dá o resultado. E aí, aquilo era novo, o médico começou a tratar com remédio errado, começou a coagular meu sangue para fazer exame diário e eu fui diagnosticado com leucemia, por causa da contagem de glóbulos brancos e glóbulos vermelhos, estava totalmente errada. Até que mandaram para São Paulo
A Unesp me mandou para São Paulo o teste de sangue. Falei assim, não, tem alguma coisa errada aí, vamos fazer de novo. Só que até então, eu já estava com o início da Guillain-Barré, que trava toda a articulação do seu corpo. Joelho, tornozelo, cotovelo, você não consegue mexer. Só que aí começou, fora essa síndrome, começou o sangue coagular e eu comecei a ter problema de entupimento de veia. Começou a inchar o corpo. Circulação, por causa da coagulação do sangue. Certos pontos do meu corpo começou a inchar e o corpo começou a reagir de forma que ele foi fazendo nódulos em todo o corpo. Eu tive que fazer biópsia de várias partes desses para saber o que era. Porque eu já tinha até sido diagnosticado com leucemia. Aí começa a aparecer um monte de calor no corpo. E esse ponto da minha vida, assim, eu falo para você que... até me emociono com isso, minha esposa, porque ela que levou, na verdade, a empresa, e ela me carregava nas costas, até dar banho, ela que dava banho em mim, porque eu não conseguia me locomover. Eu não conseguia me articular, na verdade. E se eu tivesse que entrar em algum lugar que não entrava na cadeira de roda, eu tinha que entrar arrastado. Nesse ponto que a gente enxerga a vida, quando a gente passa por certos momentos assim, a gente enxerga a vida diferente. E a gente vê que não é nada. E às vezes a gente se sente superior a tudo, né? A gente estava na mão dos médicos, de diagnósticos. Então, assim, são vários momentos da vida que eu falo para você de dificuldade. Esse momento da empresa, respondendo a sua pergunta, acho que foi o momento mais difícil, porque eu fazia todo o operacional e fazia toda a parte de articulação da empresa nesse tempo. A minha esposa teve que assumir do zero, sem conhecimento técnico. Ela tinha conhecimento administrativo. Ela teve que assumir toda a parte técnica, sem conhecimento, e conseguiu levar a empresa. Então, assim, eu sou muito grato. Eu falo para ela isso aí, agradeço. Na verdade, ela é companheira. Eu agradeço a Deus pela família que eu tenho. Isso é muito importante, a base, né? E para mim, acho que foi um dos momentos mais difíceis que eu passei na empresa. Daí você sente que isso te ajudou a depois pensar estrategicamente sobre delegar, departamentalizar a empresa, coisa do tipo. Você acredita que daí... Sim, foi a partir daí que a gente setorizou. A gente dividiu, na verdade, funções. Deleguei funções para cada um e a partir daí começou a fluir setor. E deu certo, né? Quando a gente dividiu, por exemplo, porque todo mundo fazia tudo e todo mundo acabava não fazendo nada, porque quem faz tudo não faz nada. Então, assim, X coisa eu comecei a falar, você vai fazer isso agora, você vai fazer isso. E começamos a aprimorar. Eu montei processo, montei por escrito, não deu certo, fazia uns treinamentos e aí foi evoluindo. Eu só consegui realmente, na verdade, deixar esses setores trabalhando faz 1 ano e meio, mais ou menos, 100%. Mesmo assim, é igual você falou, o operacional, a gente nunca sai 100%. A gente sai da execução, mas do operacional não. A gente tem que comandar as reuniões e fazer que o nosso colaborador entenda, na verdade, toda a nossa trajetória, para que a gente evolua, entendeu? Então, é muito importante todos que estão na empresa entender a história e como a empresa roda. Vou te complicar agora, aí eu vou passar pro público fazer a pergunta. Então já prepara aí o microfone aí, ó, para a pergunta pro público, tá? Todo empreendedor tem alguma coisa dentro dele assim que ele é louco para falar sobre aquilo, só que às vezes as pessoas não perguntam pra gente o que a gente tá querendo falar, né? O que você morre de vontade de responder para as pessoas que ninguém nunca te pergunta? Muitas pessoas acham que fala assim, nossa, a empresa já está constituída, é tudo mil maravilhas, né? Só que assim, o bastidor é tiro, porrada e bomba. Eu falar para você que seria separar a vida do empreendedor com a vida pessoal. Hoje eu tenho minha esposa, tenho meu filho. Meu filho é meu sucessor na empresa, ele está trabalhando para que ele evolua como empreendedor e tome rumo nisso daí, que a empresa, querendo ou não, é dele. Eu quero que ela continue, a gente trabalha para isso. É uma pergunta que, há um certo tempo, eu e minha esposa, eu levava todos os problemas da empresa para casa. Hoje, a gente vai embora junto para casa. A gente entra no carro e eu falo para ela fala para mim, fala assim, ó, vamos desligar da loja? Vamos. Eu vou falar para você que é a melhor coisa da vida quando a gente tem a consciência desse ponto. Porque o casamento, ela é uma parceria que ela tem que dar certo. Porque se não dá certo, você não vai se sentir confortável em estar naquela situação. E você tem que ter diálogo e abertura. É uma coisa que eu não fazia, de ter medo de se expressar, ter medo de falar. Hoje a gente conversa e muito. E a minha esposa, ela é mais tímida e ela não era muito de conversa. Hoje, na verdade, ela que fala, precisamos conversar, vamos conversar assim, assim, sabe? Então, seria essa pergunta, né, de dividir a parte empresarial com a parte pessoal. Eu acho que
E também o parceiro ajuda muito nessa... Com certeza. Eu vou falar pra você que eu não me vejo se eu tivesse sem a Érica tocando a empresa sozinho. Ela é meu alicerce, inclusive, parceira, conselheira, esposa, mãe do meu filho, excelente filho, tenho muito orgulho. Eu falo pros meus amigos, né? Tanto orgulho do meu filho, que eu nunca tive uma briga com ele, nunca tive. E nunca dei uma famada na bunda dele, sempre foi na conversa. Eu tenho muito orgulho de falar isso, que as pessoas, na verdade, que estão ao meu lado são pessoas boas. E sempre, todo lugar, na verdade, como conselho, a gente tem que escolher os amigos. As pessoas que estão ao nosso lado e na nossa trajetória. E a esposa, o filho, é parte da trajetória familiar. E no meu caso, na verdade, profissional. Eles estão comigo o tempo todo. Trabalhamos juntos. E tem que ter muito diálogo, muita harmonia, né? A gente tem que ceder um pouco. Às vezes, a gente tem que adiar conversas, porque são conversas ásperas que naquele momento não vai para canto nenhum se você conversar. E assim, na verdade, sou muito grato por eles, né? Agradeço a Deus por sempre estarem junto comigo e me apoiarem em muitos momentos difíceis, Pedro, muitos momentos difíceis mesmo, de perda, de prejuízo, essas coisas que eles estão ao meu lado e estão me apoiando. Isso é muito importante. Parabéns pela trajetória aí. O Renato é um cara especialista aí na área aí, né? E você pode ver até na bio do seu Instagram, eu achei muito legal, cara. Uns dias atrás estava olhando que mais de 530 avaliações, né? E você tem uma história curiosa com avaliação, né? No JEB, né? Fala pra galera aí. Tem uma história curiosa. No início, eu acho que por volta de 2019 ou 2018, tivemos a dica do dia. E até então, ninguém se preocupava em colocar os Google no meu negócio. Ninguém tinha, na verdade. Dava pra contar, né, Pedro? As que tinha. Acho que numa das feiras que foi em São Paulo, alguma coisa, o Pedro voltou com uma dica e falou assim, pessoal, isso aqui vai fazer a diferença. Então, se vocês não têm Google Meu Negócio, cria. Muita gente não criou, realmente. Falei, nossa. E ele falou, isso daqui não é pra agora. Daqui um tempo, nem sabíamos que ia ter pandemia. Daqui um tempo, isso daí vai ser o que vai contar pra sua empresa. O pessoal vai lá procurar no Google e vai ver se você é bom ou não pelo tanto de estrela que você tem lá, pela sua qualificação e depoimento dos clientes. E eu fui lá, eu mesmo fiz. Bem, como que eu vou fazer para que as pessoas me avaliem? Eu criei o textinho, finalizava o chamado, mandava aquele textinho com a avaliação. O cliente começou a dar certo. E aí eu lembro, acho que quando chegou em 80 e poucas avaliações, e o pessoal aí começou a ranquear, o pessoal começou a achar a gente, começou a verificar os depoimentos. Se o cliente entra numa página que não tem avaliação nenhuma, ele não quer ser o primeiro. Agora, quando uma pessoa entra, por exemplo, hoje, a gente já está por volta, acho que de 540, só que são avaliações reais, a gente quer que a pessoa tenha a melhor experiência conosco. Eu falo isso, eu tenho 23 anos de empresa e nunca recebi uma carta do Procon. Fala assim, você fez cagada aí. Não, aconteceram coisas erradas? Sim, mas a gente ajeita lá. Teve computador de cliente que estava funcionando e parou na nossa mão. A gente falou pro cliente, a culpa é nossa, vamos arrumar para você sem nenhum custo para você. Porém, foi uma fatalidade. O computador está funcionando e pode parar na sua, na mão de qualquer pessoa. E como a gente faz testes de estresse para a gente levar ao máximo que a máquina aguenta para ver se ela tá boa ou não, a máquina parou na nossa mão. Assumimos a responsabilidade. Não há um caso, 2, 3 casos que aconteceram que parou na nossa mão e fala até hoje, na verdade. Parou na nossa mão, não tem que falar pro cliente, parou porque estava preparado, estava queimando. Não, parou na nossa mão, a gente tem que arrumar. Nós temos uma cartilha de ética e conduta que a gente não pode fazer o cliente. É mascarar a verdade e mentir. Tem outras coisas também, mas a gente não pode falar uma coisa que é irreal, por exemplo. O computador precisa fazer isso e inventar alguma coisa que não precisa ser feito. Na Hometech, não. Se acontecer, com certeza, na verdade, que não foi de má fé. Que não é por má fé, porque a orientação é sempre trabalhar com a realidade. Prazos realistas. Não adianta o cliente chegar com o computador queimado, a gente vai falar que vai arrumar o computador, vai entregar tarde. Não. Na análise eletrônica demora até 10 dias. Dependendo, são mais de 2.500 componentes para você analisar numa placa, por exemplo, para recuperar ela. Não tem como trabalhar com margem ou com coisas que não são reais. E às vezes tem gente que fala, você conserta televisão, conserta essas coisas, não. Não. A parte eletrônica a gente trabalha com console, no break, monitor de computador, notebook e o próprio computador mesmo, as peças de computador, placa de vídeo, essas coisas. Tudo isso daí a gente tem um reparo eletrônico de alto valor, por exemplo. Por que alto valor? Um notebook que vale 5 mil, vale a pena você recuperar. Um notebook que vale R$200 não vale a pena, de repente, porque já está ultrapassado, você vai investir muito mais. Ficar mais caro o molho que isso, e a gente fala pro cliente, a gente é honesto nisso, seu equipamento é muito antigo e de repente não vale você fazer o reparo, por quê? Ele já tem 10 anos de uso, você faz reparo em uma parte, ele pode pagar outra. Então tem coisa que compensa, tem coisa que não vale a pena. Renato, obrigado pela contribuição. Você falou ali separar a vida pessoal da vida empresarial. Em algum momento eu percebi que a maioria das empresas que a gente atende, muitos empresários perderam até o casamento, muitas vezes por conta
de empresa. Só que todo esse problema de relacionar pessoal com empresarial envolvia a questão do dinheiro. Em algum momento aconteceu isso na sua empresa e como você separou isso? A minha esposa, ela trabalha e ela é a financeira, ela que cuida do dinheiro da empresa. Ela tem autonomia de fazer tudo que é melhor para a empresa. Às vezes não é melhor para mim, não é melhor para mim. Às vezes eu fico até incomodado. Mas se eu for olhar, ela não tá fazendo melhor para mim, ela tá fazendo melhor para a empresa. E em separar o relacionamento com a empresa, são 23 anos que a gente tá junto, e são 23 anos de empresa. A gente casou e começou a Home Deck. Ela passou por momentos comigo muito difícil, que a gente não tinha dinheiro para pagar a folha de pagamento. Não deixamos de pagar, de um jeito ou de outro foi pago. E esses momentos que não tinha grana, ou que não tinha como ser feito, foram os piores momentos. Por quê? Era aquela coisa que a gente levava embora com a gente. É uma coisa que a gente passou a dificuldade o dia inteiro, levamos para casa, dormimos com isso aí, acordava de manhã, no café da manhã, conversando sobre isso. Até um ponto que eu e ela percebemos que se continuasse assim, a gente ia terminar com a empresa e ia terminar com o relacionamento. São duas coisas que ia acabar. E aí eu falei pra ela, eu estou disposto a não acontecer isso. Eu não quero nem que a empresa acabe, nem que o nosso relacionamento acaba. Então, assim, é uma moeda de dois lados, tá? Você tem que ter o seu lado e aí tem que entender um lado dela também. Porque não é só você querer o que você... vamos fazer assim. Não, você tem que conversar. É uma balança que tem que ser bem equilibrada aí. No caso, eu vou falar pra você, é muito diálogo. Muito, mas muita conversa sobre qual é o seu objetivo. Por exemplo, às vezes a gente quer conversar com a nossa esposa ou com alguma outra pessoa e a gente vai caminhando pelas bordas, não sabe como que chega no objetivo, como que eu falo aquilo, sabe? Aí você fala um monte de coisa que não tem nada a ver, não faz parte do contexto para você querer outro objetivo. A dica que eu dou, na verdade, é você encurtar o caminho. Ó, o objetivo é esse, a gente precisa ser assim, 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 as consequências podem ser essa, e vai direto ao objetivo. Por quê? Dependendo, na verdade, da coisa que você for conversar, vira uma novela. Fica muito longo e você não chega no seu objetivo. Então, assim, encurta seu objetivo e conversa com quem tem que conversar. Por exemplo, você tá com problema com o filho, tá com problema com a esposa, tá com problema familiar, conversa com todo mundo, entendeu? Só que vai diretamente no objetivo que você quer. Não fica comendo pelas bordas, não, ó, meu problema aqui na empresa é esse é financeiro, assim, sabe? Como a gente resolve? Eu queria fazer uma pergunta para os dois, botando uma situação semelhante, eu não sou daqui, cheguei aqui em dezembro. No começo de uma empresa é um pouco desafiador você conquistar o cliente. Na verdade não é um problema, meu maior desafio hoje é levar o cliente até a loja, ter uma conversão boa. Qual foi o maior desafio de vocês dois quando chegaram até Botucatu? Existe uma coisa que agrega valor. Valor, eu falo pra você, você tem que agregar valor na sua empresa, não valor de dinheiro. Você tem que agregar valor no que você faz. Sempre eu falo, sempre tem que dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor com o que a gente tem na mão. Por exemplo, às vezes a gente não tem todas as ferramentas. Pedro mesmo já falou que às vezes a gente não tem um sistema funcional, mas a gente sabe trabalhar no Excel, por exemplo. Primeiramente, você tem que saber qual que é o seu público-alvo. Eu fui entender isso daí depois de um certo tempo de trabalho. Eu pegava tudo que eu podia pegar, só que eu me enganava. Por quê? Eu queria fazer tudo ao mesmo tempo e tinha coisas que eu não sabia fazer direito. Essas coisas que eu não sabia fazer direito me enrolavam no que eu era melhor. Eu comecei a peneirar qual era o lugar que eu queria, qual era o cliente que eu queria comigo na minha empresa. Hoje, tem muitas coisas que chegam até mim, a pessoa fala, Renato, eu preciso disso, eu sei qual que é, eu sei como faz, mas não é meu segmento. Então, a gente precisa tanto ramificar o que a gente faz e fazer bem, fazer com maestria, certo? Entregar realmente. Por exemplo, uma oficina de carro, você não quer deixar seu carro lá com problema e voltar com 3. Você quer ir lá resolver o problema. Então, primeira coisa é identificar o que o seu cliente busca. E depois você vê se você consegue agregar tudo ou se você vai escolher certas coisas. E o cliente também. Tem engenheiro, por exemplo, que pega todo quanto é tipo de serviço e aí aparece, por exemplo, uma obra para ele montar de esgoto, ele vai colocar, por exemplo, essa obra junto com um monte de casa que ele está fazendo. Só que é um planejamento totalmente diferente. Se ele fizer e tomar tempo dele fazendo todo esse planejamento, ele vai deixar aqueles 10 clientes que ele tem construindo casa, aí vai ser complicado. Por quê? É uma coisa pontual que ele está fazendo e ele está deixando 10 clientes para trás, ele está se queimando. Então ele tem que colocar na balança o que ele faz, para qual rumo que ele vai, qual que é o objetivo, o que ele quer. Isso daí para todos os segmentos. Por exemplo, escola de inglês. Tem escola que dá aula de 20 idiomas diferentes. Só que o mesmo cara que dá aula de inglês, ele dá aula de mandarim. O mesmo cara que dá aula de mandarim, dá aula... Só que o cara é meia boca em cada
o cara não é bom naquilo que ele faz. E aí acaba se A queimando. primeira dica que eu diria pra você é assim, ó, quando você chega num lugar novo, você sabe que, especialmente, não é Botucatu não, todo interior, tá? Ele tem as manias dele, né? Então aqui o pessoal fala que o pessoal é cabeça pequena, cabeça fechada, bairrista, só compra dos mesmos, tudo bem? Isso é a frase que você vai escutar em qualquer lugar. Se for pra Campinas, vão falar isso aí também, se for pra Jundiaí, vão falar também. Então o que que eu fiz? Quando eu cheguei em Botucatu, eu não vim fazer o que eu faço hoje, eu vim fazer outra coisa, deu errado. E aí eu precisei me virar. E aí eu percebi que o pessoal tinha um pouco, eu não vou dizer que é preconceito, porque eu tô falando mal da galera daqui. Eu sou apaixonado por esse lugar. Primeiro, eu tinha certeza que aqui era o lugar que eu queria que a minha família vivesse. Porque ninguém consegue prosperar no lugar onde não se gosta de estar. Então, isso serve pra cidade que você tá, o casamento que você tá. Ninguém prospera no lugar onde se não gosta de estar. O que que eu fiz quando eu comecei? A dificuldade era, todo mundo perguntava, você é filho de quem? E eu respondia, do Pedro Serafim. Aí o pessoal, ao Serafim do Bairro Alto, vários me falavam isso. Eu falei, do Bairro Alto? Como assim? Aí um rapaz uma vez falou, não, é que aqui, tipo, o pessoal pergunta pra ver de que família que você é. Ah, não, meu pai não é daqui. Então eu nem tinha me ligado. Eu falei, o pessoal, mas por que pergunta de família? Porque o pessoal tem a tendência de comprar de famílias mais conhecidas. Até por uma questão, é lógico, o comprar de quem é mais garantido. Só que aí eu falei, o que eu faço agora que eu não sou daqui? Então eu tenho que voltar pra São Paulo. E aí foi aonde começou a jornada. Por exemplo, o Jeb nasceu dessa dor. Então o que eu fiz? E a dica que eu te daria? Eu acho que você tem que criar, vou pegar um gancho no que o Renato falou, você tem que aumentar a sua percepção de valor. Ela tem que ser maior do que o dos seus concorrentes. Então você não precisa cobrar o mesmo preço, fazer a mesma fachada que nenhum concorrente, mas você tem que aumentar a sua percepção de valor. O que eu fiz? Eu falei, vai demorar muitos anos para as pessoas conhecerem meu trabalho aqui. Então, eu adotei uma técnica que tá lá no livro Marketing de Guerrilha. As pessoas têm que estar com o meu nome e tudo que eu faço na cabeça delas, na ponta da língua delas, então eu sou irritantemente presente na vida das pessoas. O que eu fiz? Eu peguei as 4 pontas da cidade e lacrei as 4. Eu fui para a área da educação, então ou me conhece o cara do Jeb, ou me conhece o professor Pedro, ou me conhece o cara que dá palestra, ou o cara que faz evento, ou o cara que entendeu? Só que tudo é no mesmo segmento. Então você tem que ser irritantemente presente na vida das pessoas. Se você ficar no seu ponto comercial ali paradinho, os outros vão te engolir porque eles têm mais tempo do que você. Então o que você tem que fazer? Sua marca tem que estar dentro de eventos, pode ser um patrocínio, pode ser participando de alguma coisa, tem que fazer parte de grupo de network. Quer ver um detalhe? Alguém tem imóveis aqui, de imóveis aqui? Vende sofá, estante e tal? Sabe o que a maioria dos donos dessas lojas fazem? Não precisa disso. Eles acham que network é jogar tempo fora. Então faz diferente deles. O que eles não estão fazendo? Trabalha na falha do seu concorrente. Então hoje eu olho e vejo assim, eu não tenho concorrente na cidade, mas eu tenho princípios de trabalho parecidos com o meu. Então eu vejo quais são as falhas dele. Eu trabalho na falha dele, só que eu entrego com uma excelência extremamente maior, entendeu? Então foi assim só que isso não é um ano, tá? Isso às vezes leva um período. Então você tem que tirar o coração e o fígado de lá, tem que ter paciência, tem que estar perto de pessoas, porque o network vai alavancar mais rápido o seu nome, o nome da sua empresa. Então tem algumas estratégias que faz você alavancar mais rápido. E você pode reparar que os seus concorrentes, pode olhar o que eles não estão fazendo. O que eles não estão fazendo é onde você se destaca. Primeira tratativa que você tem que fazer é fazer o nome da sua marca chegar em tudo quanto é lugar. Então eu falaria para você fazer outdoor? Depende. Se você for fazer outdoor, tem que estar aonde o seu produto é público A, B ou C. Renato, parabéns pela trajetória. Você vem de uma carreira militar. A rigidez, né, dessa carreira militar. A grande maioria aqui é CLT, né? E ele veio do CLT e se tornou empreendedor. Como foi essa mudança para o Renato de militar para ser empreendedor e como foi visto pela família e pelos funcionários? Se tem a rigidez militar implantada na cultura dessa empresa ou não? Você conseguiu superar isso, moldar para uma coisa mais leve do que o militarismo? Foi uma coisa que eu tive que mudar muito. Por quê? A vida militar manda quem pode e obedece quem tem juízo. Existe uma coisa na vida militar chamada hierarquia. Essa hierarquia me ajudou muito em aprendizado, porém eu não pude trazer ela para minha empresa. Eu tive que fazer alguns treinamentos para mim me adaptar à vida civil, que eu vou falar assim, que a vida militar é uma vida civil a outra. E o que acontecia? Todos os treinamentos, tudo que eu fiz no exército era para ser guerreiro. Eu estudei estratégia de guerra. Eu fui da arma de artilharia. A gente tinha pontos de coordenadas para acertar alvos. E todos os outros estágios que eu fiz foi com relação à guerra, certo? Paraquedista, aeromóvel. Então, eu tinha tudo na mão
para ser militar, mas não tinha nada para ser empreendedor. Quando eu me vi empreendedor, a primeira coisa que me deram o toque foi: Renato, você tem que parar de ser militar, cara. Você não vai conseguir nada, na verdade, se você chegar desse jeito. Procurei treinamento no Sebrae, fiz o Empretec, me ajudou muito. Fiz o Mastermind, o LICE. Fiz várias mentorias, onde as pessoas que davam mentoria para mim tentavam fazer eu entender que o caminho para ser empreendedor é aquele, não este. A mudança foi do vinho para a água, porque foi muito drástico e principalmente eu tive que trabalhar muito o meu interior, meu estado de espírito, porque eu era muito agitado, sabe? Acordava 4 horas da manhã, já queria estar fazendo as coisas e eu tive que desacelerar nisso. Quando a gente faz a escola militar, a gente quase não tem noite de sono. Então a gente estuda. Eles iam até 11h30, meia-noite, 3, 4 horas da manhã tá de pé. E é exaustivo, na verdade, o treinamento físico, treinamento militar e depois o próprio curso superior. Então, você chega em certos pontos que você tá exausto. Eu tive que tirar tudo isso da minha vida. Eu não podia levar isso aí do empreendedorismo, porque senão eu não ia conseguir. Queria perguntar basicamente no tema de delegar. É uma das dificuldades que eu particularmente tenho. Hoje em dia, a questão de escolher pessoas, treinar pessoa. Eu queria entender como é que foi a sua lidar com isso da prática para que conseguisse se desligar parcialmente, pelo menos do operacional. Nossa, muito difícil, porque você faz uma análise e aí você delega a função. Quando você coloca a pessoa na função, é uma catástrofe. É uma boa pergunta e eu vou falar para você que foi uma das maiores dificuldades que eu tive. Eu tive que mudar pessoas de funções várias vezes até achar realmente o que a pessoa faz, sendo que tem um caminho mais curto para isso, onde você consegue ver e já fazer uma análise do que essa pessoa pode desenvolver de melhor. Eu bati muita cabeça, inclusive hoje ainda tem algumas dificuldades quanto a isso, de achar a pessoa certa para aquela função, porém eu tive que mudar o meu modo de olhar, sabe? Eu estava olhando para a pessoa que está ali e não para a função que ela iria assumir. Eu comecei a isolar a pessoa que está ali e olhar a função que ela precisa exercer e o que ela precisa fazer para mim poder delegar para essa pessoa desenvolver do melhor dela. Eu tive casos que a pessoa de repente não conseguia se desenvolver como auxiliar técnico, mas era um excelente vendedor. Mas nem a pessoa sabia, nem eu sabia que a pessoa era um excelente vendedor. Nem a pessoa sabia. Eu falei: não, vendeu, não sei. Mas vamos testar. Opa, nossa, foi bem. Eu me surpreendi e a pessoa também. São X fatores, mas na minha opinião, certo. E tem a opção, a outra opção, por exemplo. Hoje, a gente tem alguns déficits no mercado de capacitação. Eu comecei a capacitar as pessoas do jeito que eu queria. Eu comecei a pegar a pessoa crua e ela ser capacitada e moldada por nós. É difícil. É muito difícil, mas eu vou falar pra você que é gratificante no final você ver os resultados. Cara, delegar tem mais a ver sobre você do que qualquer outra coisa. Se você viveu num lar onde as pessoas não deixavam ninguém fazer nada, tudo que as pessoas faziam chamava de burro, coisa do tipo, você vai ter problema com delegar, entendeu? Delegar é sobre emoção. Então, enquanto você não entender que as pessoas não vão fazer igual você, elas vão entregar o melhor que elas podem, dentro da capacidade que elas têm, e você não entender a função que ela vai desenvolver e quem ela vai atender, principalmente, em cada função, só vai atender um público diferente. Então eu olho pra mim e penso, eu tenho dificuldade até hoje de delegar, porque eu sei que se eu pegar um serviço pra fazer, eu vou fazer melhor que o meu funcionário. É óbvio, o dono vai fazer melhor que o funcionário, até porque foi ele que começou aquilo ali. Mas o ponto é, se o dono fizer tudo, ele vai morrer. Então ele precisa confiar nas pessoas. É igual quando você contrata um motorista e fica falando pra pessoa, troca de marcha. Dá seta, vira pra direita. Você tem que confiar. E aí você tem que analisar. Eu acho que antes de mais nada, quando eu coloco uma pessoa numa função, eu sempre olho pra pessoa e penso assim, qual a maior habilidade? O problema é que às vezes a gente quer que aquela pessoa seja bom naquilo, e ela não é bom naquilo. E a gente força a barra disso. Então você tem problema de delegar já que é uma coisa pessoal e ainda você vai forçar pessoas a fazerem coisas que elas não gostam de fazer e não sabem fazer. Então olha pra você e pensa, ninguém nunca vai fazer igual a você. Supera isso. Mas as pessoas podem ser tão boas quanto você. E tem pessoas na minha equipe que já fizeram coisas melhores do que eu, só que eu achava que nunca faria. Mas o que eu tive que fazer? Permitir que elas se desenvolvessem. Então ela vai errar uma vez, ela vai errar duas, ela vai errar três. Mas uma hora ela vai acertar, entendeu? Então é mais sobre você. Tá tranquilo que as pessoas precisam passar de fase. Então se você colocar isso como premissa no seu negócio, você vai ajudar as pessoas a irem passando de fase. Elas têm que passar de fase. Ninguém precisa ficar numa função pro resto da vida. Ela tem que passar de fase. Só que se ela não sair daquilo, não vai fazer outra coisa. Mas delegar é sobre você, não é sobre funcionário, não. Funcionário é ruim, não é. É sobre você que é ruim. Eu também, quando eu penso em delegar, eu não tô delegando porque eu sou ruim. Parabéns pela trajetória, toda a superação, né? Você participa de alguns grupos de empresários. Quando foi que você viu que isso era necessário e o quão importante é participar de grupos de network? Antes de eu participar do início do GEP, eu participei, inclusive, de alguns outros grupos, né? O network, ele faz laços, não só de cliente, faz laços de parceria
Por exemplo, eu já vi grandes parcerias surgirem a partir de um grupo de network, pessoas que não sabiam o que ia fazer da vida, acharam parceiros e, de repente, num talk ou numa palestra, alguma coisa, deu um insight e ele resolveu a vida. Na minha opinião, quando você entra para um grupo de network, um grupo de empresários, você não tem que vir com a mentalidade de fazer grana, fazer dinheiro. Você não tem que vir com essa mentalidade. Tipo assim, ó, eu vou entrar no grupo do Jeb porque eu trabalho com sapato e eu vou vender sapato para todo mundo. Você não pode entrar. Isso acontece naturalmente. Você tem que entrar num grupo de empreendedor para você aprender, para você ensinar, para ter a troca. E eu falo isso pro Pedro, eu falo assim, muitas das vezes que eu venho aqui, eu aprendo muito, às vezes, com pessoas que estão começando agora. Eu aprendo coisas que eu devo fazer e coisas que eu não devo fazer. O aprendizado, na verdade, ele é uma via dupla. Você aprende o que você pode fazer e o que você não pode. Depoimentos aqui e coisas que dão errada, eu acho que você tem que olhar com um olhar de aprendizado também, para de repente você não tá indo pro mesmo caminho dessa pessoa. O network ele proporcionou para mim, eu vou falar para você como individual, tá? Um conhecimento imenso, em diversos segmentos, por exemplo, LGPD, marketing, coisas que não estão no meu dia a dia, mas que agregaram valor na minha vida para mim ter cuidado. Por exemplo, uma dica importante que o Pedro mesmo falou, como você faz alguma parceria com alguma pessoa, você faz um contrato? Eu coloquei ele aqui na minha cabeça, mas nossa, tem umas coisas que eu não tô fazendo com contrato, acho que é melhor a gente começar a colocar no papel, né? Pra gente não, de repente, acontecer o que aconteceu com pessoas que deram depoimento aqui, ó. Se foi um contrato, na verdade, eu perdi não sei quantos milhões, porque eu não tinha o papel, foi no boca a boca, a confiança. Naquele momento que você tá fazendo aquele negócio, tá de boa, tudo mil maravilha, mas não tá formalizado. Então, para mim, assim, o network, além do aprendizado, é uma troca. O negócio, ele vem com consequência. Você não tem que entrar querendo fazer venda, senão você vai entrar por uma porta e sair pela mesma porta. Se você vier com a cabeça, você fala assim, eu vou lá que eu vou pagar a mensalidade, mas eu vou ter que fazer 4 vezes mais do que eu pago a mensalidade. Não, primeiro vem a troca, primeiro vem o aprendizado, você tentar entender como é que funcionam as empresas, como é que funciona o comércio dos parceiros, né? As dor. Assim, às vezes eu não venho nem para ter um conhecimento de alavancagem, mas eu venho para conhecer a dor, porque em cima dessa dor, de repente, tem alguma coisa que me encaixa comigo. A dor eu acho que é a melhor coisa. Eu falei um dia para um pessoal, o pessoal acha que é conversa fiada. Aquele dia que eu pedi o espaço pro Pedro dos notebooks que a gente tinha disponível, todos os que eu tinha disponível foi embora. Mas por que foi isso? Foi uma construção. Eu sabia que era bom, ele tinha oportunidade boa, veio aqui na frente, fez o pitch. Acho que estavam com 6 máquinas, né? Isso. Ó, tô com 6 máquinas zeradas, tal, tô fazendo um preço especial para quem vendeu as 6, né? Todas. Vendeu todas. E assim, isso é natural. Também passamos por momentos difíceis, né? Superamos, porque não colocamos isso como obstáculo na nossa vida, né? Então, assim, tudo isso que foi superado, se a gente colocasse tudo isso como um problema e como um obstáculo, parasse de correr em direção, eu acho que nada disso estaria acontecendo hoje aqui. Com certeza. Recentemente eu vi uma palestra do Dr. Augusto Cury. Ele falou assim, ó, problema você tem até você descobrir que você tem um problema de saúde. Na hora que você descobriu que tá com câncer, não tem mais problema na sua empresa, não tem mais problema na sua casa, não tem mais problema nenhum. O problema agora é o câncer. Então, que bom que a sua empresa tá cheia de problema. Que bom, porque poderia ser um problema seu de saúde. Quem não tiver problema, não tá vivendo. Não tá. Exatamente. Porque, assim, é o eletrocardiograma, né? Tem momentos que você tá aqui, tem momentos que você tá aqui. Se você tiver naquela linha reta, parada, morreu. Já era. Obrigado, Renato, por compartilhar. Parabéns por história. Eu tenho, na verdade, 2 perguntas sobre o passado e sobre o futuro. Gostaria de saber quais são as características do seu trabalho de office boy que você vê que você traz até hoje e quais são as próximas metas da sua empresa, como é que você planeja isso, se você tem algum planejamento em relação às próximas metas e como é que você vê a sua empresa daqui para o futuro. Bem, sobre a trajetória do início, eu mantenho sempre, até hoje, desde que eu comecei a trabalhar com Office Boy, os mesmos princípios que eu tenho até hoje, que é entregar o meu melhor, com as ferramentas que eu tenho e com o que eu tenho na mão. Isso daí é um propósito de vida meu, que eu me cobro de eu me entregar no que eu estou fazendo. Por exemplo, se eu tiver num projeto, eu vou até o final desse projeto para que ele seja entregue 100%. Falhas vão ter, mas que seja a melhor entrega que eu posso. Quanto ao projeto futuro, sim, a gente tem que trabalhar com um objetivo olhando sempre para frente, porque se a gente ficar olhando onde a gente está pisando, a gente vai ficar sapateando no mesmo lugar. Então a gente tem que ter uma trajetória, eu creio que a gente tem que achar um rumo dessa trajetória, porque se a gente tiver só uma trajetória e não tiver um rumo pra gente ir, a gente não vai para lugar nenhum. Eu penso sim em expansão, eu penso em crescimento, todos os meus projetos que eu faço,
Todos os meus projetos que eu faço visando crescimento, melhoria interior no futuro. Por exemplo, eu penso que eu tenho tempo de vida. Quem vai dar andamento na sua vida? Quem vai dar andamento na sua empresa? O que sua empresa vai ser daqui a 10 anos? Eu penso muito nisso, e é nisso que a gente está trabalhando, inclusive, com o meu filho, hoje assumindo certos setores na Hometech, para que ela dê continuidade. Então, assim, o futuro, eu penso em continuar e talvez ele ter uma outra pessoa. O ramo de tecnologia, ele muda muito. Hoje você faz uma coisa, mas você não faz mais. Você tem que mudar. E isso daí, na verdade, é o combustível para mim. Na verdade, assim, a força que a minha família tá dando neste momento, eu acho que é tudo que eu preciso. Eu acho que a família é um alicerce. E se você não tiver o apoio, tá complicada a situação. Se você tá fazendo um negócio e a sua esposa tá falando não, seu filho, não, é difícil, porque você tá sozinho na trajetória. Então a trajetória, eu acho que é o que conta, e o apoio de quem tá do lado conta muito mais ainda, porque é o combustível e aquela mãozinha que vai dar aquela empurrada para que você consiga almejar o sucesso. Então, assim, cuidar da gente mesmo, cuidar do nosso corpo, ter o tempo para fazer exercício. Hoje, eu também tô tendo esse tempo, tô fazendo academia todo dia. Demorou para mim conseguir isso, tá? Conquistar esse tempo. Hoje eu tenho, o dia começa para mim às 6 horas da manhã, eu começo a trabalhar na empresa às 8h30, 9 horas, sei que a empresa já tá aberta trabalhando, porém eu vou lá fazer meu exercício, faço cardio, faço as coisas que tenho que fazer, como depoimento, tá melhorando muito minha vida. Muito. Tô dormindo melhor, na verdade. Se servir para alguma coisa para vocês, eu dou essa dica, fazer exercício físico, porque eu fiquei mais tempo sem fazer, e hoje a melhoria, a minha vida tá muito melhor. Foi uma aula aqui, curtiu? Então uma salva de palmas pro Renatão.